Bom dia! Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 13 minutos, terça-feira, dia 22 de março de 2022. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional. Vamos falar sobre os desdobramentos da guerra e como ela impacta os nossos investimentos. Vamos começar falando sobre o Ibovespa e como ele fechou ontem, segunda-feira. Ontem, o Ibovespa fechou novamente em alta de 0,73 pontos percentuais, fechando a 116.155 pontos. Portanto, na semana, ele acumula uma alta de 0,73 pontos, porque só temos um dia na semana. Já o dólar fechou em queda. Vamos isolar aqui, segunda-feira, ontem. Queda de 1,43 pontos percentuais, rompendo a barreira psicológica dos R$5. Fechou a R$ 4,94 e hoje já abriu em queda, tá? Então, hoje dólar em queda. Ontem o Ibovespa, vamos deixar aqui para ficar mais feliz, mais verdinho. O Ibovespa motivado principalmente pelas commodities, minério de ferro e petróleo. Hoje vamos falar sobre petróleo, vamos falar bastante sobre petróleo hoje. Mas para fechar o dia de ontem, vamos aos melhores e piores desempenhos de ontem. Temos aqui os números de ontem, né? 4,94 no dólar, 1,43 de queda e bolsa 116 de 155, 0,73 de alta. E, como eu disse, a bolsa ontem motivada a sua alta principalmente por commodities. Então, quais foram os melhores desempenhos de ontem? Petrobras com 3,76 de alta, 3R Petróleo com 3,70 de alta, Bradespar 3,49 de alta, Petrobras, Petro 3 com 3,35 de alta e Vale 3 com 2,83. Então, temos entre os melhores desempenhos as ações com maior peso, todas relacionadas a commodities, minério de ferro e petróleo. Então, Petrobras e Vale, Petro 3, Petro 4, Vale as de maior peso e todas de commodities, minério de ferro e petróleo. E as de pior desempenho nós tivemos ontem. Banco Inter com 8,88% de queda, Dexco com 4,42% de queda, Braskem com 3,79% de queda, Petz com 3,76% de queda e Suzano, Susb 3 com 3,70% de queda. Esses foram os piores desempenhos da bolsa ontem. Então, vamos a um giro pelo mundo para entender como é que está o mercado hoje. Os mercados asiáticos fecharam em alta na manhã desta terça-feira, dia 22, com as ações do Alibaba listadas em Hong Kong subindo mais de 11%, depois que a empresa anunciou um aumento de seu programa de recompra de ações de 15 bilhões de dólares para 25 bilhões de dólares. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos entre os principais mercados da região ao subir 3,15% para 21.889,28 pontos. Os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas europeias também sobem na sessão de hoje, à medida que os investidores continuam monitorando a guerra na Ucrânia e os desenvolvimentos econômicos dos Estados Unidos. E o que aconteceu ontem com respeito à economia dos Estados Unidos? A fala de Mr. Jerome Powell. Sim,
ele prometeu uma ação mais dura no combate à inflação dos Estados Unidos. Inclusive, ele disse que a inflação está muito alta e que o Banco Central está decidido a tomar medidas necessárias para garantir o retorno da estabilidade dos preços. Será que vão fazer isso? Olha o que ele disse. Se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agressiva, aumentando a taxa de fundos federais em mais de 25 pontos, base em uma reunião ou reuniões, o faremos, disse Powell. Então o mercado meio que tirou o pé do acelerador. Um exemplo ontem foi o próprio Ibovespa, né? Aqui no gráfico, vamos isolar o dia de ontem. Ele vinha numa tendência de alta, com a fala de Powell, ele parou de subir, não fechou em queda, mas parou de subir. Já os mercados americanos recuaram e fecharam em queda ontem, por conta desse tom mais duro, mais hawkish, mais agressivo do Banco Central americano. Por quê? Porque uma vez que eles aumentam a taxa de juros, aumentam a agressividade no combate à inflação, fica mais atrativo você ir para a renda fixa, porque o juro não tem risco, um título público que paga um juro maior não tem risco, então para que eu vou correr risco na renda variável? Então, isso fez com que os mercados ontem americanos fechassem em queda. Mas como a nossa bolsa é muito atrelada às commodities, isso não nos afetou tanto quanto afetou eles. Já falando da guerra, a situação na Ucrânia segue no radar, já que as negociações em andamento, negociações de paz, não avançam. Na segunda-feira, a Ucrânia se recusou a entregar a cidade portuária de Mariupol às forças russas após um ultimato de Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky disse à Eurovision News que os ultimatos não funcionarão, pois os ucranianos presos lutarão até o fim. Além disso, os mercados também estão monitorando a subvariante Omicron à medida que se espalha pela Europa, juntamente com um dos piores surtos de Covid-19 na China desde 2020. No Brasil, os investidores acompanham a divulgação da ata do Copom, realizada na semana passada, e quando foi elevada a taxa de juros em 1 ponto percentual para 11,75 pontos percentuais. O Copom reiterou que prevê outro ajuste da mesma magnitude para a sua próxima reunião. Levando em consideração o maior peso atribuído ao cenário com hipótese alternativa para o petróleo, as projeções de inflação estão acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta para 2022 e ao redor da meta para 2023, apontou a ata do Copom. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participa da abertura do evento do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, Lift Day 2022, às 9h30, daqui a 8 minutos, horário de Brasília. A temporada de balanço continua a todo vapor, com a divulgação de resultados de Copel e Vibra após o fechamento dos mercados. Então vamos acompanhar. Agora vamos à notícia do cenário internacional. Como estamos em guerra, tudo gira em torno hoje, as notícias mais importantes, combustíveis. Vamos agora falar de petróleo. Petróleo sobe mais de 6% com guerra e temor por queda na oferta de commodities. Sim, vamos ver. Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta de mais de 6% ontem, estendendo ganhos relacionados a fechamento de ontem. Tanto que quando analisamos aqui, olha, quem estava entre as maiores altas? Petrobras, Petro 4, 3R Petróleo e a quarta maior alta, Petro 3, por conta da alta no petróleo. O preço do petróleo foi beneficiado pela continuidade do conflito na Ucrânia e o consequente temor de restrições na oferta de commodities vindas da Rússia. Além disso, os investidores acompanharam os desdobramentos dos ataques a instituições petrolíferas na Arábia Saudita durante o fim de semana. Então já não basta não vir petróleo da Rússia, que é um grande produtor, ainda estão atacando
os produtores na Arábia Saudita. É para acabar mesmo. Na NYMEX, o barril do petróleo WTI com entrega prevista para maio fechou em alta de 6,67% a 109 dólares e 97 centavos. Enquanto isso, o Brent para maio subiu 7,12% na Intercontinental Exchange a 115 dólares e 62 centavos. O petróleo já operava em alta de mais de 3% na madrugada diante da falta de avanços concretos nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e ataques na Arábia Saudita. Mais tarde, os contratos futuros aceleraram altas após informação da agência TASS de que as autoridades russas estão explorando a possibilidade de impor uma proibição às exportações de urânio do país. Essa questão também está na agenda e está sendo estudada, disse o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak. Ele também destacou que os preços do petróleo podem chegar a 300 dólares o barril se a commodity russa for evitada pelo Ocidente. O alto representante da União Europeia, Joseph Borrell, afirmou que serão discutidas novas possibilidades de sanções à Rússia no encontro de hoje, inclusive ao setor de energia. Nesse cenário, a Fitch Ratings aumentou a previsão para os preços de petróleo para 2022 e 2023. Segundo a agência de risco, foram levados em conta os riscos significativamente maiores de interrupções de fornecimento do óleo russo e intenções da Europa e outros países não europeus de reduzir a dependência de combustível de Moscou. Além disso, após pedidos do governo dos Estados Unidos e outros países para aumentar a produção do petróleo e ajudar a conter o aumento do preço após a guerra, os executivos de companhias produtoras de gás de xisto apontaram vários gargalos que limitam a capacidade de aumentar a produção rapidamente este ano, incluindo questões da cadeia de suprimentos, cautela de investidores e limites de seu estoque de perfuração restante. Quer dizer, Estados Unidos está falando, gente, produz petróleo aí. Eles mesmos não, né? Aí os outros, vai, acaba com o meio ambiente, toca o pau aí, vamos produzir petróleo, não vamos depender de Moscou, não. Aí o pessoal fala, gente, não dá. E mesmo que eu queira, eu não consigo. E o resultado? Depende da Rússia. Mas olha que interessante essa declaração. Se a produção e as exportações de petróleo da Rússia forem reduzidas na ordem de 2 milhões a 3 milhões de barris por dia, a resposta do xisto é uma mangueira de jardim tentando encher uma piscina olímpica, disse o presidente da petroleira Diamondback, Kais von Hoff. Já tentou encher uma piscina olímpica com mangueira de jardim? Demora, hein? Muito bem, então a coisa está feia, petróleo vai subir, gasolina vai subir e os governos fazem o que pode. O nosso aqui fez alguma coisinha, vamos ver o que o nosso fez. Notícia do cenário local: governo zera a tarifa do etanol e de alguns alimentos e reduz em 10% a alíquota para máquinas. Vamos entender o que eles fizeram e como isso vai refletir. O Ministério da Economia anunciou ontem, segunda-feira, que as tarifas de importação sobre etanol e 6 tipos de alimentos serão zeradas até o fim do ano, e a tarifa que incide sobre bens de capital de informática e telecomunicações serão reduzidas em 10% de forma permanente. O secretário do Comércio Exterior, Lucas Ferraz, disse que estimativas mostram que a redução a zero da tarifa do etanol pode reduzir em 20 centavos o preço do litro da gasolina na bomba. As medidas foram adotadas em meio a um cenário de alta de preços de alimentos e combustíveis. Tem custo estimado em R$1 bilhão por ano aos cofres do governo federal. Essa perda na arrecadação não precisa ser compensada, por se tratar de um imposto regulatório. Os alimentos que terão imposto na importação zerados são café moído, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Qual é o objetivo? Combater o aumento da inflação, diminuir o preço do etanol, consequentemente da gasolina, porque na nossa gasolina vai etanol misturado, e fazer com que o preço não suba tanto. Então, já que não consegue diminuir o preço da gasolina, diminui do etanol, que consequentemente vai derrubar um pouquinho o preço.
A estimativa é 20 centavos na bomba. Espero que chegue. Esperamos, né? Vamos ver. Agora vamos à atualização da ferramenta Inside. Você sabia, caro ouvinte que nos acompanha, que nos assiste, que a Lojas Renner é uma queridinha dos analistas? Sim, você nunca vai ouvir alguém falando mal da Lojas Renner, nem falar assim, Lojas Renner. Não, todo mundo fala bem das Lojas Renner. Sabe por quê? Porque ela é muito bem estruturada. Tanto que quando eu abri o relatório, compra fortemente, upside de 52%. Eu nem assustei quando eu vi ele comprar um, porque ela é queridinha. Toda vez que você assiste um relatório, um vídeo falando de Lojas Renner, é só elogios. E mais um, compra um. Compre. Então, a Inside recomenda fortemente que você compra um. Então, aqui o relatório do quarto trimestre de 2021. Então, leia esse relatório, entenda porque os analistas amam Lojas Renner e vamos aqui os destaques, mas vamos aqui ao resultado, né? A tese de investimento, que é o resumão, né? Conclusão, aqui diante do exposto, mantemos nossa recomendação de compra 1 para Lojas Renner, com preço justo da ação em 33,80%. Para chegarmos a esse preço justo, utilizamos a taxa média de crescimento de 26% para os próximos 5 anos, 5% na perpetuidade. Então, por que eles fazem isso? Gente, eles analisam não só a estrutura de lojas em shopping, mas a questão de tecnologia da empresa, a ramificação não só dentro do Brasil, mas a exposição na China que essa empresa tem. Quando nós olhamos loja Renner, nós pensamos assim, Renner, né? Aquela loja lá no shopping, né? Lá no cantinho do shopping. Não, tem Renner na China. Você não sabia disso? Leia esse relatório, é muito interessante o quanto essa empresa é muito bem estruturada. A tese de investimentos, partindo do princípio que o setor de varejo é altamente competitivo, a Lojas Renner nos impacta positivamente e acreditamos que as estratégias da companhia são muito bem executadas. A companhia também atua na China através da sua controlada LRS, Lojas Renner Shanghai Trading. Então, leia esse relatório e entenda por que Lojas Renner tem recomendação de comprar um. Você vai gostar. Assim, finalizamos o nosso Café a Mercado de hoje, desejando para você um bom dia, desejando para você uma boa terça-feira e desejando para você bons negócios e bons cafés. Até mais. Tchau.